Olá. Bem, hoje a gente vai fazer uma análise de um simbolismo bíblico ah, que eu acho fascinante. A diferença entre terra e mar nas profecias. Oi! Ah, sim, um tema muito rico. Pois é. E vamos usar como base um estudo chamado Entre a Terra e o Mar, Simbolismo Profético e o Grande Conflito. A ideia, assim, é tentar entender como esses símbolos ajudam a gente a ler eventos da história e profecia, sabe? Com certeza. E tem uma figura específica, né? Um poder que surge da terra. Vamos focar nisso também. Exato. Para a gente começar, é bom ter a base bíblica, né? Lá em Gênesis 1, Deus separa a terra seca das águas. Então, a terra, nesse contexto original, ela vira símbolo de ordem, de estabilidade. Certo, E muitas vezes está ligada ao povo da aliança de Deus. entendi. E o mar? Seria o contrário disso. Caos. Precisamente. O mar geralmente aparece representando o caos, a instabilidade. Sabe, as nações gentílicas, turbulentas. Isaías 17, por exemplo, descreve isso muito bem. Ah, lembro dessa passagem. E o material de estudo até cita uma pesquisadora, Beatriz Neil. Ela reforça essa ideia, terra como um mundo ordenado, ou Israel, e o mar como, tipo, a origem das nações que ameaçam, né? Faz sentido essa tensão. O estudo chama isso de grande conflito. É isso? Isso. É uma perspectiva teológica sobre essa luta cósmica entre o bem e o mal, onde esses símbolos se encaixam. Nossa, interessante. Então, Daniel 7, com aquelas 4 bestas que sobem do mar, Exato. representando impérios mundiais, Se encaixa perfeitamente. poderes que surgem, assim, da agitação, do conflito entre as nações. Perfeito. Estabelece um padrão claro. E esse simbolismo volta com tudo no Apocalipse, né? Sim, o Apocalipse é cheio disso. No capítulo 12, por exemplo, tem a mulher, que é a igreja, sendo perseguida pelo dragão, Satanás. Certo. Aí o dragão lança um rio de água atrás dela, que são justamente os povos, as nações, sendo usados para perseguir. Apocalipse 12.15 fala disso. Mas aí acontece algo inesperado, né? A Terra entra na história. Sim, esse é um ponto-chave em Apocalipse 12:16. A terra, porém, socorreu a mulher. Ela abre a boca e engole o rio. Uau! Aqui a terra funciona claramente como um refúgio, sabe? Um lugar seguro contra essa ameaça que vem das águas. Que legal essa imagem. E isso nos leva para um contraste bem forte lá em Apocalipse 13, não é? Exatamente. Primeiro sobe uma besta do mar, Certo, do mar. que essa leitura do estudo identifica como o poder papal histórico, que surgiu ali no meio das nações já estabelecidas da Europa, segue o padrão de Daniel, que a gente falou. Entendi, o poder vindo do mar turbulento. Isso. Mas logo em seguida João vê outra besta, e essa sobe da terra. Apocalipse 13, verso 11. Da Terra, a origem é diferente. Totalmente diferente. Não é do mar agitado das nações antigas, mas de uma área que, na época, talvez fosse mais despovoada, mais estável, por assim dizer. E essa besta da Terra, ela tem umas características bem peculiares no início, né? O texto fala de 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. O que isso sugere, segundo essa análise? Olha, sugere princípios que, no começo, lembram os de Cristo, sabe? Mansidão, liberdade. O estudo interpreta esses 2 chifres como os pilares que fundaram os Estados Unidos. Ah, então é aí que entra a interpretação sobre os EUA. Exatamente. Os 2 chifres seriam o republicanismo, governo sem rei, né? Liberdade civil, e o protestantismo, fé sem a hierarquia papal, liberdade religiosa. Entendi a ligação. Quer dizer, a interpretação conecta aquela terra que ajuda a mulher, lá em Apocalipse 12, Isso. com a América do Norte, que foi vista como um refúgio para quem fugia da perseguição religiosa na Europa. Perfeito. E, na sequência, identifica essa besta que sobe dessa mesma terra, em Apocalipse 13, como sendo os Estados Unidos. Os chifres de cordeiro seriam esses ideais originais de liberdade. Muita gente via a América como uma nova Canaã, né? Um lugar para recomeçar. Faz sentido historicamente. Mas a profecia não para aí, né? Ela diz que essa besta, depois, falava como dragão. Isso soa como uma virada de 180 graus. E é justamente essa transformação que a análise do material enfatiza.
É uma previsão de uma mudança, assim, radical. A nação que começou como protetora das liberdades, simbolizada ali pelos chifres de cordeiro, agiria eventualmente com a opressão que caracteriza o dragão. E como isso se daria segundo essa leitura? Olha, segundo essa interpretação, isso significaria abandonar os princípios fundadores, principalmente a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. E, num ponto futuro, chegaria até impor a adoração à primeira besta, aquela que veio do mar. É uma interpretação bem forte, sem dúvida. O material aponta algum padrão nisso, tipo algo que já aconteceu antes? Sim, ele ressalta uma dinâmica teológica que parece se repetir, sabe? Refúgios podem acabar se tornando perseguidores quando se afastam dos princípios divinos. Hum, O texto menciona que isso aconteceu com Israel antigo, com a igreja na Idade Média, e a profecia, nessa leitura, sugere um risco parecido para os Estados Unidos. É sempre essa tensão, a ordem divina, a terra no seu sentido positivo, contra o caos ou a falsa ordem humana, representada pelo mar ou pelo dragão. entendi. Então, para a gente amarrar as ideias, esse simbolismo terra-ter-mar é tipo uma chave de leitura para a história e para a profecia. A gente vê poderes que nascem do caos do mar e outros que surgem de lugares de ordem ou refúgio, a terra. Exato. E a análise que a gente explorou hoje foca nos Estados Unidos como essa besta da Terra, destacando essa transformação dramática que foi profetizada. É uma lente, né, para olhar para a história e talvez para os desdobramentos futuros. Precisamente. E o estudo, claro, ele convida ao discernimento sobre o que acontece hoje, né? Especialmente em relação à liberdade religiosa, às relações entre igreja e Estado, tudo isso à luz dessa interpretação profética. É fascinante como um simbolismo tão antigo Sim. é o que o material sugere, que ele continua super relevante para a gente entender os desafios de agora. Com certeza. Bom, fica então uma reflexão final que o próprio estudo provoca. Se essa interpretação profética estiver no caminho certo, como é que a gente equilibra as nossas responsabilidades como cidadãos aqui, numa nação terrena, com a nossa lealdade principal ao reino de Deus? Uma ótima pergunta. Principalmente se surgirem essas tensões futuras entre liberdade e fé, né? Fica aí algo para a gente pensar.